A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico que eu quero deixar hoje, como fiz anteriormente no canal, a respeito dos nomes do povo de Israel, você pode procurar aí no canal a respeito do tema. Vamos começar uma série a respeito dos nomes de Deus, salientando, frisando que a Bíblia cristã ela é dividida em Novo Testamento, com os Evangelhos, as cartas paulinas, e Antigo Testamento, com todos os livros poéticos, históricos, proféticos. O Novo Testamento ele é escrito no original em grego e o Antigo Testamento no hebraico. E nós trataremos os nomes em hebraico. Já peço perdão de antemão pela pronúncia em hebraico, tentarei fazê-lo da melhor forma possível. E começando com a referência do nome, o primeiro nome e talvez o mais conhecido, em Isaías capítulo 45, versículo 22, em que o nome de Deus minúsculo, El, ou seja, Deus genérico com D minúsculo, tá bom? Esse Deus, Isaías, o profeta Isaías, ele diz, onde diz que ele não é apenas um Deus, e sim o Deus, dando essa importância, essa divindade a Deus. E a partir daí vem as derivações. A primeira, talvez uma das mais conhecidas, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A referência que é feita a esse nome está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que é quando Abraão foi chamado para fazer aliança com Deus. O segundo, El Elyon, o Altíssimo, Deus Altíssimo. Essa referência está em Gênesis capítulo 14, versos 18 ao 20, onde Melquisedeque abençoa Abraão com pão e vinho. Melquisedeque, sacerdote e rei de Jerusalém, tá bom? Próxima referência, El Olam, o Deus eterno. Tanto Deus quanto a sua palavra duram para sempre. Essa outra referência está em Isaías capítulo 40, verso 28. E o último nome dessa primeira parte, El Roi, pronúncia, peço novamente perdão, porque eu não sou fluente em hebraico, mas é o El Roi, tá? Quando Agar foge para o deserto, o Deus que me vê, que é assim que é a referência que está lá, consolou ela e Ismael. Agar, serva de Sara, fugiu e o Deus, o El Roi, a consolou e a ajudou. Essa referência está em Gênesis capítulo 16, versículo 13. Certo? As derivações do nome YHWH. Uma tentativa de se falar esse nome no latim transliterado seria Yahweh, mas os próprios judeus não utilizam esse tipo de nomenclatura como respeito e usam o Senhor, que seria no caso Jeová ou Javé, tá bom? Traduzido do hebraico, no Antigo Testamento, o hebraico oral mais primitivo. Outro aviso, estes nomes, eles derivam do Jeová latim, tá? Português, inglês, línguas latinas, tá? E esse nome YHWH, ele não tem vogais, porque no hebraico primitivo oral, o hebraico sendo uma língua moldada para ser só falada, ela não tem as vogais, tá bom? Por isso que tentar falar esse tipo de nomenclatura fica difícil. E Deus, em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 15, diz isso. Moisés pergunta para ele qual é o seu nome, Pergunta para ele no episódio da sarça ardente, como é que para ele chegar e ele falar quem é, se apresentar, eu vim em nome do Senhor. Mas qual o nome do Senhor? Ele pergunta e Deus fala, eu sou quem eu sou. Então, por isso que os próprios judeus em respeito não utilizam. E a primeira dessas derivações de Jeová seria o Jeová Jiré, que é o Deus da providência. Se encontra a referência em Gênesis capítulo 22, no verso 14, no episódio do Monte Moriá, quando Deus abençoa e provê o sacrifício no lugar de Isaac para Abraão. Outro nome, Jeová Rafa, o Deus que cura e sara, tanto enfermidades físicas quanto da alma, tendo misericórdia e nos perdoando. Você encontra no capítulo 15 de Êxodo, verso 16. Depois dá uma lida lá. Peço perdão de antemão pelo meu hebraico, não sou fluente. E o próximo nome que deriva de Jeová seria o de Jeová Tzidkeinu, que é a justiça nossa, tá bom? Essa está ligada à promessa da vinda de um Messias, descendente de Davi, que cumpriu-se
em Jesus, estando no livro de Jeremias, capítulo 23, no verso 6. O penúltimo nome, Jeová Shammah, está aqui, ou seja, Deus, o Senhor, está aqui. Nome relacionado à profecia de Ezequiel. Esta profecia que é para o nome, outro novo nome da cidade de Jerusalém, a visão sobre o grande templo e os limites das terras, se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48, verso 35. E o último, Jeová Shalom, tá? Que significa Deus ou Senhor é paz. Nome dado por Gideão quando ele construiu um altar em honra ao Deus de paz que lhe apareceu, chamando para libertar o povo de Israel dos midianitas. Essa referência se encontra no livro dos Juízes, capítulo de número 6, verso 24. Falando agora de Novo Testamento, do Messias, do Cristo, estamos falando do Novo Testamento que foi escrito em grego, conforme eu expliquei no primeiro vídeo. Nós trataremos agora no Novo Testamento da pessoa de Jesus Cristo. Então, o nome de Deus, o referencial para ele, que é o Deus genérico do profeta Isaías lá no Antigo Testamento, lá no hebraico, seria o Theos do grego, tá bom? Então, Theos, Deus genérico, Deus com D minúsculo, T-H-E-O-S, T-H-E-O-S, Theos, tá bom? E qualquer referência feita aqui está diretamente ligada a Jesus Cristo. Estamos tratando, apesar de a referência primeira que eu vou fazer estar no livro de Isaías. Isaías é um livro profético a respeito da vinda do Messias, tá? Então, nós temos aqui maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6, tá bom? E a partir de agora, referências totalmente dentro do Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas paulinas, e a primeira delas, as duas primeiras, a palavra em João capítulo 1, verso 1, e Emanuel, que significa Deus conosco, João 1, capítulo, verso 29. Então, as duas primeiras, a palavra, João capítulo 1, verso 1, e Emanuel, João capítulo 1, verso 29. Rei dos reis, Senhor dos senhores, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. O amado, em Efésios capítulo 1, verso 6. Luz do mundo, também em João capítulo 8, verso 12. O caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, verso 6. O bom pastor, João capítulo 10, verso 11. A brilhante estrela da manhã, que está em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Messias, que é o significado da palavra de Cristo, tá? Uma breve curiosidade, na época de Jesus e antes até, ou um pouco depois, não haviam sobrenomes, tá? Então, nós temos as Marias, Maria Betânia, Maria da cidade de Betânia. Maria Madalena, Maria da cidade de Magdala. E Jesus, os nomes, por isso que é complicado você dar nomes às pessoas, porque, por exemplo, nós temos aí Jesus. Jesus era Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus o carpinteiro, Jesus filho de Maria e filho de José, mas não havia um sobrenome. Esse Jesus Cristo, ele vem do grego Christos, que significa o ungido, o Messias. Então, não é um sobrenome, tá? Nós cristãos seguimos o Cristo, o ungido de Deus, essa referência está no capítulo 4 de João, versos 25 e 26. Jesus também faz referência ao alfa e ômega, que são as primeira e última letra do alfabeto grego, que seria o princípio e o fim, que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Frisando novamente, qualquer estudo teológico, ele não é capaz de alcançar toda a magnitude, toda a magnificência do que Deus é. E qualquer coisa que nós tentarmos fazer para medir Deus, colocar Deus em livros, mesmo a própria Bíblia, que é a palavra dele, ele é a criação. Ele é tudo o que nós somos. Ele, como o próprio Moisés ouviu da boca de Deus, eu sou quem eu sou. Tratar o tema Deus é algo extremamente profundo, complexo e infinito, porque ele é a criação, né? Fica muito difícil nós, criaturas, falarmos a respeito de Deus. Tem uma passagem em Isaías, no capítulo 45, acredito que seja no versículo 8 ou 9,
que Deus ele trata justamente disso quando ele fala através de Isaías que o que é o caco falando pro oleiro, o que tem feito, né? Então assim, é como se nós questionássemos a Deus sobre quem é ele, o que é ele, né? Então é muito profundo. O primeiro nome que ficou faltando no vídeo, nas partes 1 e 2, no Antigo Testamento, seria o nome Adonai, que ele é mencionado em Gênesis capítulo 15, versículo 2, e volta a ser mencionado em Juízes capítulo 6, no verso 15. No lugar do YHWH, que os judeus jogavam como algo extremamente santo, e eles como se considerando pecadores, eles chamavam de Adonai, que a tradução do hebraico seria Senhor. Então esse era o nome que eles não falavam por respeito a Deus. Outro nome também que ficou faltando, dois nomes na verdade, é o El Gibor, dentro do El, que eu acho que foi no primeiro vídeo, que ele é mencionado em Isaías capítulo 9, verso 6, como Deus Todo-Poderoso, Deus Forte, e ele também volta a ser mencionado em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 15. Outro nome que também ficou faltando, né, foi já no Novo Testamento a palavra Theos, ou seja, essa é até mais fácil para a gente, teologia, o aprendizado, a escrita de Deus, que é amplamente usada principalmente para se referir a Senhor. E tem também Kyrios, que seria Senhor, traduzido para o grego. É muito mencionado no original grego, em segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 17. Outros títulos também, e nomes também no Antigo Testamento, seria Senhor dos Exércitos, em Isaías 47, 4, zeloso, em Êxodo capítulo 34, verso 14, Deus de toda a terra, em Isaías 54, 5, Deus de Israel, capítulo 5 de Juízes, no verso 3, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em Êxodo 3 e 15, e o Pai, em Efésios capítulo 3, no verso 14 e 15. Só Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado, e se novamente eu encontrar alguma outra informação para acrescentar, essa série é uma série, graças a Deus, é a Ele, é uma série que é infinita, então eu consigo sempre ir com o tempo aumentando. Deus abençoe a todos.